Boa noite, população de Fora. É com muito prazer que eu estou recebendo aqui minha amiga Silvia Nascimento. Ela é advogada especializada em Direito Imobiliário, com mestrado na Universidade de Viçosa, tratando de área periurbana, especialmente na Cidade Alta, e também com doutorado, tratando de qual tema que... A gente tratou sobre a expansão urbana da cidade de Juiz de Fora nos últimos 60 anos através do mercado imobiliário. Veja a importância, gente. Me parece que de 1950 a 2010, não é A isso? 2010, 60 Ótimo. anos de pesquisa. A gente vai falar um pouco sobre isso então. E aqui meu amigo Pablo Costa, arquiteto e urbanista. Boa noite novamente, Pablo. Então, gente, o nosso tema aqui é desenvolvimento urbano e plano diretor. Então, uma questão de elegância, né? Vamos dar a primeira pergunta aqui para a nossa amiga Silvia, né, Silvia? E aí? Foi muito prazer, estar aqui com vocês hoje. E eu gostaria de perguntar para você, Eduardo, acompanho o seu trabalho há muitos anos e você trabalha na área, é um empreendedor na área imobiliária, né? Durante a sua vida inteira mexeu com essa parte. E durante agora, os últimos anos, na questão do plano diretor, você acompanhou pessoalmente, porque eu me lembro, eu estava fazendo doutorado, nós acompanhamos isso muitas vezes, conversamos sobre esse acompanhamento que você fez, a participação, e infelizmente veio a aprovação de todo esse plano diretor que não era o que nós esperávamos e queríamos. Mas em relação a isso, eu te pergunto, você tem uma longa experiência em relação ao desenvolvimento urbano, como urbanista também, como engenheiro, como nessa área. Como que você vê no seu governo? O que você vê de desenvolvimento, de pertencimento? Como que dá voltar a esse pertencimento histórico que Juiz de Fora perdeu nesses últimos anos e foi embora? Ou seja, a história hoje de Juiz de Fora está na história, ela não está hoje no presente. A cidade ela está desfigurada, completamente desfigurada. O crescimento veio de uma forma galopante. A gente não consegue identificar o que fazer para isso. Bom, uma pergunta extremamente significativa e eu queria fazer um breve relato. Eu sou engenheiro civil, né? E por força de muita vivência, né, Silvia? Sim. Trabalho no urbanismo há muitas décadas em Juiz de Fora. Para quem não sabe, fizemos inúmeros empreendimentos, começando inclusive com conjuntos habitacionais e depois trabalhando com loteamentos abertos, enfim, com loteamentos também ditos fechados. Em especial na Cidade Alta e na região da Grama, que são dois vetores de desenvolvimento extremamente importantes para Juiz de Fora. Isso, ao longo dessa trajetória, Silvia, nos deu uma consistência muito grande para que nós pensássemos Juiz de Fora como um todo. E sempre pesquisando a nossa própria história de Juiz de Fora. Onde começou a saturação do centro, né? Primeiro com um patrimônio histórico da melhor qualidade, Sim. com arquitetura eclética, com prédios altamente significativos, e depois com essa saturação, vamos dizer assim, que levou realmente, principalmente a partir do prefeito Melo Reis, de que a cidade tinha que seguir determinados vetores já pensado naquela época, porque o patrimônio histórico estava ameaçado e continua ameaçado. Muito. Não é? Eu pude participar como coordenador do planejamento estratégico em 1996, que veio de um plano de Barcelona. Infelizmente ele foi engavetado, porque foi muito bom, mas eu posso dizer que aquilo me enriqueceu muito a nível de transcender a questão de ser um urbanizador, mas pensar no desenvolvimento urbano e hoje na inteligência urbanística, né? Enquanto profissional. Agora, enquanto uma visão de figura pública e agora
numa candidatura a prefeito de Juiz de Fora, me remeter na sua pergunta, dizer o seguinte: a cidade está totalmente desprotegida com relação à especulação imobiliária. Tanto com relação a prédios de valores mais altos, que atende da classe média para alta, quanto com relação a conjuntos habitacionais, porque não tem um número de proteção para em termos de impacto de vizinhança. Isso colocado, nós defendemos chamar um novo plano diretor, porque este último, que inclusive eu participei como delegado e como relator da sociedade civil, ele foi totalmente desfigurado na conferência final. Eu tenho dito isso em audiências na Câmara, em vídeos que tem feito para as redes sociais. E mais, depois que ele foi para o Executivo, ele sofreu uma nova alteração, um novo desvirtuamento e veio para a Câmara praticamente como um pacote fechado e aprovado por unanimidade, apesar de todos os nossos reclames. A população ela fica alheia à importância do plano diretor. O Executivo e a Câmara não fez um trabalho de capacitação para a população compreender a importância do que é um plano diretor, onde você harmoniza a cidade. Não é? Assim, é uma dos instrumentos mais importantes para a organização da cidade, que é onde tudo acontece, e também do município, né? Não estamos falando só da cidade, da parte urbana, não é? Então, quer dizer, chamar um novo plano diretor, isso faz parte do nosso projeto, dentro de uma série de outros fundamentos importantes, para rever o que está colocado aí apenas beneficiando grupos de especulação imobiliária. Volto a falar. E com isso, o que acontece? O patrimônio histórico da cidade também continua ameaçado. Passamos agora recentemente por um problema que afligiu a cidade, que, por exemplo, a Casa de Itália. Imagine vocês naquele ponto extremamente importante, a gente ter ali, de repente, uma ocupação desmedida, porque ainda não tem, né, essa limitação, por exemplo, no estudo de impacto de vizinhança. Não é? Nós voltamos a falar sobre a tua pergunta, se você me permite, senhora, mas aqui eu queria dar a palavra para o Pablo para perguntar a respeito desse tema que nós estamos discutindo aqui, tão rico, né? Desenvolvimento urbano e plano diretor. Então, eu vou continuar nessa linha, eu acho que muito do ponto de vista do cidadão, do morador, que agora vê a tragédia que o Executivo e o Legislativo fizeram com a qualidade de vida da população. Eu acho que isso não tem mais como negar. A cidade, o planejamento da cidade foi totalmente entregue para uma meia dúzia ali de especulação imobiliária. E isso a mentalidade de uma população que se dane, que perca a sua qualidade de vida. Então, se a mãe tem um filho pequeno, por exemplo, quer levar o filho para tomar sol, não pode ter um parque porque aquele terreno ali é a construtora X, não vou dizer os nomes, a construtora X, ela tem que, é um terreno desse tamanho, ela tem que colocar 15 mil pessoas ali, e aí dane-se transporte, dane-se qualidade de vida, dane-se energia elétrica, porque também não tem como ficar sobrecarregando a rede infinitamente, vai chegar uma hora que isso vai acabar. Esgoto, a gente também não pode ficar jogando esgoto atrás de esgoto infinitamente. Então, e uma coisa que eu fico muito chateado, eu percebo que é muito claro isso, pessoas que por algum motivo tem algum contato com algo frequente, com alguma outra cidade de porte médio, como por exemplo, eu vou bastante a Londrina e Maringá, né? O Eduardo esteve em Goiânia, que já é uma cidade grande, né? Mas não é uma megalópole, é uma Ribeirão Preto, cidades que a gente pode comparar com Juiz de Fora. Todo mundo percebe que em termos de qualidade urbana, Juiz de Fora está muito atrás dessas outras cidades.
Isso aí é Londrina, por exemplo, Maringá, a quantidade de parques, como que as calçadas são largas, são amplas, as cidades são muito arborizadas, são muito agradáveis. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dentro dessa lógica, desse ponto de vista do cidadão que é vítima de um executivo e de um legislativo que se unem para rifar o território de Juiz de Fora nas mãos de poucas pessoas aí da especulação imobiliária. Juiz de Fora já assim, tem uma dificuldade enorme, embora seja uma riqueza, porque ela surgiu espremida entre o Rio Paraibuna e as montanhas do lado de São Bernardo e do lado do Morro do Cristo. São belezas naturais, mas lembrando que aqui eram pântanos, né? Então você vê que o lençol freático está muito baixo, nós temos aí refluxo do Paraibuna e tudo mais, mas ainda assim o setor da construção civil ele continua insistindo em fazer uma ocupação adensada, verticalizada, perdemos a linha do horizonte, né, que o pessoal fala em skyline. Nós não temos mais visão hoje praticamente do céu, dependendo de onde nós estejamos, né? E o que acontece? A gente tem a questão da rentabilidade, é importante para o setor. Eu sempre digo isso, eu faço parte, não no setor de construção, mas no setor de urbanização. A rentabilidade é importante para você dar sequência, isso faz parte, naturalmente, né? Você vende produtos e tudo mais, mas não ao ponto de você prejudicar a cidade e a população, não é? E às vezes quando você faz determinados projetos, e isso é bem embalado pelo marketing, as pessoas compram como se aquilo ali fosse uma coisa natural. Não é. A cidade não aguenta mais, não é? Mesmo o patrimônio que está tombado, de alguma maneira, tenha uma proteção frágil. Quando você coloca um prédio de 25, 30 andares ao lado, você praticamente está acabando com... Você está tirando ventilação, você está tirando a parte do sol, né? E com isso você vai impermeabilizando o solo, né? Então vai dando uma sensação de asfixiamento, uma sensação de noção, é uma coisa real mesmo, não é? Então isso nem é falado, mas isso também adoece as pessoas. Não só do ponto de vista da saúde, dos sintomas físicos, mas também das questões até de transtorno de ansiedade, depressão, porque fica muito verticalizado. Com a pandemia agora, isso ficou muito mais evidente, que a maior concentração de casos de Covid acontece exatamente onde está muito adensado. E o que acontece? Antes do plano diretor, é bom que se diga, né, que eu participei e eu cheguei a falar isso publicamente, eles fizeram um aumento, Pablo, de 30% do coeficiente um ano antes de fazer a revisão do plano diretor. Isso na calada da noite. E aí, quando você vê, você tem o setor de aprovação da prefeitura, você tem profissional que ocupando o cargo de vereador dentro da Câmara, você tem o setor que se une completamente, formando um bloco, não é? O executivo também, de alguma maneira, faz parte disso. Aí fizeram, por exemplo, o plano diretor, que é exigido pelo Estatuto das Cidades, mas para inglês ver. Nós participamos, demos a nossa contribuição, teve mais de 30 colóquios, mas no final das contas a redação ficou do jeito que eles queriam. E nesse caso o que acontece? A cidade piorou muito, porque aí, além dessa situação que ocorre aqui na área mais adensada, antiga da cidade, onde você tem, digamos, algumas áreas um pouco mais afastadas, e outras nem tanto, até meio aqui no núcleo, vieram Minha Casa Minha Vida assim, às pecas. Nós não somos contra Minha Casa Minha Vida, mas a questão é que você tem que ter critério. Você tem que ter setores apropriados, porque senão você não tem creche, você não tem escola direita, você não tem infraestrutura urbana para receber, igual você falou aqui, esgoto, você não tem como a companhia de água abastecer aquela quantidade enorme que impacta em 1 ano e meio, 2 anos. Então, ou seja, o que aconteceu na cidade, o que continua acontecendo, é assim muito lamentável. Nós estamos perdendo a nossa qualidade de vida
e eu já vim falando isso há muito tempo. Nós estamos nessa candidatura agora por uma questão até de ideal, de nos contrapormos a essas posições que estão aí em Juiz de Fora, inclusive agora com candidatura. Uma candidatura que essa situação pode piorar, porque se fez isso pela atividade da iniciativa privada, o que dirá dentro da prefeitura? Também não estamos citando os nomes. E a outra situação é que outras candidaturas, o que fizeram para ir contra isso que tem sido aprovado aí, por exemplo, na Câmara, com mensagem do Executivo, não é isso? Silvia, o que você pode aí, né, acrescentar? Eu gostaria de acrescentar, Eduardo, a gente acompanha há muitos anos, a gente vê com muita tristeza essa falta que a população de Juiz de Fora, principalmente as pessoas que são de Juiz de Fora, perderam com a identificação da cidade de Juiz de Fora. Porque hoje você não consegue se identificar como um Juiz de Forano. Você vê como um reflexo de uma cidade que está altamente verticalizada, uma qualidade de vida péssima, como uma questão, você ter habitações, prédios, colocar Minha Casa, Minha Vida, outros loteamentos, não é questão, porque a moradia é ter dignidade. Porque não é só você ter um imóvel, mas esse imóvel você possa morar e ter dignidade dele. Então não é porque uma pessoa está em Minha Casa, Minha Vida ou está no loteamento. O porquê que eu vou ter um loteamento? E nem isso nessa cidade hoje está se tendo. Porque até mesmo os loteamentos e as duas áreas ainda de crescimento que nós temos na cidade de Juiz de Fora, que é a região leste e é a região oeste, e isso foi comprovado tecnicamente pelo número... Nós estamos falando da Cidade Alta e da região Grama. Da Grama. São os dois vetores que ainda tem população de crescimento, ainda tem lugares, e a região norte também, Sim. Que ainda tem para onde crescer, tá? Só que você não vê o município cuidar disso. Porque aonde que ele vê a especulação, ele vê a intervenção pública e muitas vezes o direcionamento das intervenções privadas, dos shoppings, das construções, de mudar aquela ocupação daquele solo. Uma das coisas foi o shopping norte. A modificação que está sendo feita tão rápido daquela região ali, do entorno. Então, como fazer, como direcionar, como dar qualidade, como resgatar esse pertencimento, essa história de Juiz de Fora. Porque é muito triste para a gente que lida com essa área, ver essa cidade hoje se perder. Ô Silvio, o que acontece? Né? Eu tive a oportunidade de, simultaneamente, ter nas empresas trabalhando em Juiz de Fora, poder ter morado em São Paulo, morado no Rio, estudando, morei em Belém, fazendo obras próximas, né, na região ali da Mata Selva Amazônica, que também pega o Pará, e também morei em Goiânia, que é uma cidade muito bem planejada e administrada, com um espetáculo de bem-estar e de harmonia da preservação da cidade e do desenvolvimento. Então, eu citando especificamente o caso de Goiânia, por exemplo, que é uma cidade bastante horizontal, muito ventilada, com parques maravilhosos e tudo, e aí de repente ainda fizeram a chamada Goiânia 2, preocupados que estavam já com o surto de especulação imobiliária. Então, isso não aconteceu em Juiz de Fora. Nós defendemos, para um novo plano diretor, regiões onde o setor da construção civil possa se encaminhar para aquilo ali, pela importância que ele tem pela atividade econômica, mas que ele não ameaça a cidade. Igual vem ameaçando, e nós estamos perdendo a nossa identidade. Uma cidade que foi belíssima no passado, na Rio Branco, com as arquiteturas, sobretudo de Pantaleone, Arcuri e tudo, e hoje é uma cidade desfigurada. Então, não só a gente tem uma arquitetura que tem excelentes profissionais de fora, que a gente respeita e tudo, mas a gente não nota um cuidado, por exemplo, igual eu vejo em Guimarães, em Portugal. É claro que é um caso, mas a gente viaja bastante para lá e a gente tem que se espelhar em casos de sucesso, mas também tem Maringá, tem a própria Goiânia.
Então você vê uma preocupação do território urbano, do meio ambiente, não é? Da arquitetura que fique harmonizada, que a ocupação ela seja saudável e não seja simplesmente especulativa. Não é? É assim que nós enxergamos. Juiz de Fora perdeu muito. A gente nota que a população está muito sofrida, está desanimada com a cidade, está desanimada com as representações. A gente entende que nos últimos 40 anos realmente foi uma falta de cuidado enorme com a cidade, não é? E nós pretendemos, com um grupo, com pessoas importantes, relevantes da cidade, de todas as áreas, nós resgatarmos Juiz de Fora. Nós fazíamos Juiz de Fora, por exemplo, que seja forte de novo, que seja uma cidade que nos dê orgulho. Para isso, como é que você faz? Um plano diretor que seja responsável e que leve em consideração todas as demandas da população, e não só que direcione para algum tipo de setor. Não é? Pablo, o que você pode acrescentar para a gente aí? Eu acho que a conversa está muito boa, uma apresentação de ideias, você mostrando o seu conhecimento profundo que você tem. Eu queria colocar uma questão seguinte, exatamente assim, para onde a gente vai, o que a gente pode fazer diante dessa lambança aí que já foi feita, né? Colocando vários dos problemas que a gente pensa, que a gente encontra em Juiz de Fora, por exemplo, uma dependência muito grande ainda do centro da cidade. Então o centro, para uma cidade do tamanho de Juiz de Fora, é extremamente adensado, extremamente caótico, é muito ruim de andar lá. Ou seja, como que se essas novas centralidades, por exemplo, elas podem ser mais fortalecidas, e a gente pode pensar no centro da cidade com um outro potencial, uma outra ocupação que não seja essa muvuca que tá ficando, um centro muito mais digno. Pensar, por exemplo, questão de áreas livres também, né? Nessa questão da própria Casa de Itália, que foi falada agora, né? Foi aventada a possibilidade, para preservar a Casa de Itália, só se construir um prédio imenso atrás. Assim, a gente já está com um centro que é muito concreto, é muito pouca árvore, tem muito pouca área livre, né? Eu, por exemplo, moro em São Pedro, eu gosto muito de caminhar na Via São Pedro. Daqui a pouco vai acabar a Via São Pedro, porque vai virar outra Rio Branco, mas uma Rio Branco até piorada por causa de um padrão arquitetônico de algumas construtoras aí que a gente não vai citar. Então vai acabar a área da gente fazer caminhada, da gente tomar sol, e agora com essa história do Covid, né, a gente lembrou o quão importante é ter vitamina D, né? Uhum. Mas é uma coisa mais que vai acabar. Então, dentro dessa questão de repensar esse território todo, né, de forma que as pessoas elas possam ter mais qualidade de vida perto, possam estar mais próximas dos serviços, do trabalho, como pensar isso, a cidade inteira, esse território inteiro, essas novas centralidades, esses espaços de lazer, mais independência dessas centralidades. Pablo, os deveres de casa dos representantes, né, que chegam pelo meio da política, não tem cumprido, não tem sido cumprido. Né? Por exemplo, a despoluição do Paraibuna. Salvo engano, tive informações que já se gastaram centenas de milhões no Rio Paraibuna. E está parado. Né? Só tem 2% tratado. Nós estamos falando, inclusive, dos afluentes. Uhum. E pasme, a população de fora está pagando taxa de esgoto. Tem cerca de 20 anos. E não tem o esgoto tratado. Inclusive, isso não pode. Por exemplo, um rio tratado, reurbanizado, ele pode sim, com uma definição equilibrada de um código de obras, ser um setor de investimento imobiliário. Sim. Porque você tem os afastamentos, você tem uma condição melhor de mobilidade, pode haver, com os devidos cuidados e critérios,
uma transposição dos comboios de carga para que ali passe a ser realmente uma ligação, uma mobilidade, né, por metrô de superfície ou que seja da Zona Norte para o núcleo. Né? Então, com isso, você começa a desafogar o centro da cidade. Então, caminha por aí. E você ainda citou essa questão da linha do trem, que é um absurdo. Que é um absurdo. Sim. Em vez de a gente pensar de ter sido feito o contorno, a solução foi manter a linha do trem e fazer um monte Fazendo de viaduto, passarelas. É um absurdo isso. Mas tudo isso é falta, nesses últimos 40 anos, de se administrar a cidade. Se faz muita política, mas não se administra a cidade. Nós somos os únicos que temos a coragem de dizer e falar, nós vamos abrir essa caixa preta. Aliás, são várias caixas pretas. Não é? Por quê? A questão também que você fala da Via São Pedro, que eu nem gosto de mencionar que dizem que é 440. Gastou milhões aquilo lá e está parado de novo. Que mistério é esse que aconteceu lá em cima? Nós sabemos que é uma via integradora que nós defendemos, desenvolvemos um projeto de um boulevard, que você conhece, né, Silvio? Eu acho que o Pablo ainda não conhece, aonde ele é integrador da BR-040, do Expo Minas, do centro germânico ali, da universidade, das residências e loteamentos que acontecem na região. Região norte. Ligando a cidade alta à zona norte, onde nós defendemos uma reconfiguração do distrito industrial para um parque tecnológico de última geração, porque precisamos recuperar a economia da cidade. No momento que a gente desenvolve um parque tecnológico lá, porque está ocioso, e hoje ele é da prefeitura, não é mais da Codemig, nós criamos condições de quê? De uma recuperação econômica. Recuperação econômica gera prosperidade, porque tem trabalho e renda, e você caminha para bem-estar. Agora, nada disso tem sido feito. E o que nós percebemos agora é que esses assuntos não estão sendo tratados com profundidade no ano eleitoral. Né? De repente, nós podemos ter mais um mandato do mesmo. A gente não vê essa discussão com seriedade. Não é? A questão, por exemplo, também da proteção das nossas nascentes, a proteção dos nossos fragmentos de Mata Atlântica, lembrando que nós estamos aqui no meio da Mata Atlântica. E, no entanto, eu não vejo plantar árvores, por exemplo, nas ruas. Parece que a árvore virou adversário da população. Nós chegamos a ser campeões, né? Estamos caminhando para o final, de dengue no estado. Eu estava falando isso com amigos hoje, sabe por quê? Porque estão tirando esses fragmentos de mata e aí não tem os predadores. Aí adianta você fazer prevenção, não é? Então o que acontece é que a cidade ela tem que ser projetada, pensada, né? E implementadas políticas de uma visão sistêmica, onde o ser humano, o meio ambiente, tudo isso viva em harmonia. E a cidade hoje está uma cidade hostil. A cidade é hostil. É uma cidade hostil para pessoas, para crianças que não podem frequentar os espaços públicos e adolescentes. Ela é hostil para pessoas idosas. Ela é hostil para pessoas em fase de atividade econômica, porque não tem um ambiente propício de desenvolvimento econômico. As pessoas estão tendo que sair de fora, porque, principalmente agora no plano de Covid, a cidade não se protegeu para acontecer isso. Eu estava vendo, Silvia, o Rafael Greca, lá em Curitiba, eles fizeram um contingenciamento de 500 milhões de reais para enfrentar a calamidade. E não precisou usar na situação do Covid agora, sabe por quê? Porque eles têm equilíbrio fiscal. O orçamento deles não entrou em déficit, igual, por exemplo, a Prefeitura de Juiz de Fora vai entrar em mais um déficit de 150 milhões de reais esse ano agora. Mas por quê? Porque você tem realmente os custos, incluindo, digamos assim, a mão de obra, os funcionários e tudo. Nada contra os funcionários, nós precisamos deles. Mas é equilibrado. Né? Então a cidade, por exemplo, está com problemas seríssimos. Já vai fechar esse ano agora com 150 milhões de déficit. Tudo isso somado causa uma situação absolutamente, digamos assim, difícil, um grande desafio
para quem realmente vai assumir a prefeitura a partir de janeiro de 2021. E para isso precisa estar muito preparado. Por exemplo, nós que nascemos em Juiz de Fora, precisa nascer em Juiz de Fora, precisa conhecer a história, precisa sofrer nossas aflições, conhecer nossas potencialidades, saber o que nós já fomos no passado. Exatamente. Não adianta chegar, por exemplo, em 2020 agora e chegar, não, eu estou aqui, vamos resolver Juiz de Fora, vamos falar bonito, vamos ter produções e tudo mais, mas não vai lá na profundidade das coisas para resolver, né? Então, olha só, gente, eu queria agradecer imensamente a vocês, para a gente não estender mais, né? Torcendo para que a gente consiga ter um desenvolvimento urbano, que as pessoas se conscientizem disso, cobrem dos agentes, as empresas também tenham consciência de que não podem, digamos assim, prejudicar mais a cidade, né? Tem espaço para poder se desenvolver seus projetos sem ter que ameaçar a nossa cidade tão prejudicada. Queria agradecer muito, Silvia, a tua presença. Tá? Agradecer imensamente, Pablo, por isso tudo. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí, tá bom? Com certeza. Com certeza. Uma boa noite, população de Juiz de Fora. Muito obrigado pela atenção. Boa noite. Boa noite.